Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao Esporte Mais dessa quarta-feira, 13 de julho de 2016. Esporte em alta aqui na tela da TV Mais. Então se liga aí e confere comigo o que vai rolar no programa de hoje. Sub-20 do Azulão ganha título dos regionais em cima do Brno. Clássico termina empatado e Verdão se mantém na liderança do Brasileirão. Timão desenha equipe para duelo contra o São Paulo no final de semana. Tricolor vai para a Batalha de Medellín à espera de um milagre. E saiba como foi o dia nos Jogos Regionais de São Bernardo. Tudo isso e muito mais do esporte regional você confere a partir de agora no Esporte Mais. É isso aí, sempre o esporte agitado aqui no Esporte Mais. E você é meu convidado a participar do programa de hoje. Interaja com a gente através do nosso e-mail esportemais@tvmaisabc.com.br ou através do nosso WhatsApp. Olha aí, 11 952 34 8909. Aliás, tem enquete no ar, já começando lá pela nossa fanpage facebook.com/esportemaisabc, perguntando, hoje é dia de decisão na Libertadores, o único clube brasileiro ainda vivo aí é o São Paulo e respirando por aparelhos, eu diria. Hoje tem decisão em Medellín, o que você acha aí? São Paulo passa, se classifica ou dá Atlético Nacional? Quero a sua opinião, participe com a gente, independente disso, mande sua mensagem aí, mande seu abraço, a gente vai aqui sempre interagir com você. Estou aguardando, hein? E hoje também a gente recebe um super convidado aqui, mais uma vez, nos estúdios da TV Mais, no programa Esporte Mais, ele que é técnico do atletismo e do atletismo paralímpico do SESI Santo André, professor Daniel Biscola. Vem para falar, nós estamos falando muito de Olimpíada, estamos beirando uma grande competição nacional. Tudo bem, Daniel? Boa noite, tudo bem, Marcos. Seja bem-vindo ao programa. A gente vai falar muito desse assunto Olimpíadas, Paralimpíadas. O Brasil recebe um dos maiores eventos, eu acho que do mundo, né? Para se falar em termos de esportes em geral. E como é que se prepara o atletismo brasileiro? Antes de qualquer coisa, que você já fez parte, está aguardando algumas coisas, inclusive com relação a uma convocação para essa Paralimpíada como técnico. Como é que você encara esse momento de Olimpíada e Paralimpíada em geral e para o atletismo brasileiro? Eu acredito que é um momento muito especial assim, para o Brasil e para as pessoas que gostam de esporte no Brasil. Infelizmente, talvez a gente não chegue do jeito que nós poderíamos chegar em termos de preparação quanto às estruturas, quanto a alguns esportes poderiam estar mais fortes, mas agora a gente está no momento final de preparação. Creio que vai dar tudo certo, embora os pessimistas tenham falado aí, tenham tentado colocar, mas o evento eu creio que vai dar super certo. Foi a Copa, mais ou menos, né? Todo mundo esperava um monte de problemas e a Copa rolou, né? Mas talvez a gente não consiga ter, pós o evento, todos os benefícios que nós poderíamos ter, né? O legado, chamado legado. Mas hoje em São Paulo, por exemplo, nós temos uma dos maiores legados, que eu acredito que é do esporte do Brasil, que vai ser o Centro Paralímpico, que é um grande centro de formação, coisa vista apenas dos melhores países no mundo. Eu já pude visitar os Estados Unidos e alguns outros países, Canadá, e dificilmente eu vi uma estrutura como nós vamos ter aqui em São Paulo, que é uma estrutura voltada só para os esportes paralímpicos. Um centro de excelência mesmo. Pena que não foram feitos outros centros, que eu acho que deveria ter sido feito para as outras modalidades esportivas, para os outros esportes olímpicos no Brasil todo. Creio que o Nordeste precisava ter um grande centro de desenvolvimento, o Norte, todos os locais do país, para que todo mundo possa desenvolver ao máximo o esporte, né? E eu acredito que assim, o esporte politicamente nós temos 3 formas que seriam importantes em investimento. Vamos lá, adoro isso. Vamos lá. Todo político deveria ter uma grande preocupação com educação, segurança e saúde. Sem dúvida. E o esporte engloba todas elas, né? Pelo esporte você educa, pelo esporte você melhora a segurança, porque as pessoas são mais pacíficas que fazem esporte, né? Aliás, é uma coisa que eu sempre falo, que a maior ferramenta de educação nesse país é o esporte. Através dele você consegue alguns benefícios da educação, inclusive, né? E quem faz esporte vai menos ao hospital, né? Então a saúde é melhor. Se a gente tivesse um investimento maciço, eu creio que pelo esporte daria para pegar essas 3 áreas que são importantíssimas em qualquer área política.
Legal, você aí em casa já percebeu, né? A gente vai ter um bate-papo muito legal, de alto nível, para falar do esporte nacional, paralímpico e olímpico, e falar de atletismo aqui. Daqui a pouco a gente vai saber um pouquinho mais até da história, da carreira aqui do Daniel. Que hora a gente dá uma voltinha pelo futebol do ABC, aquele giro para saber o que está rolando. O Azulão treinou hoje pela manhã e o técnico Luiz Carlos Martins dirigiu um trabalho primeiro físico e depois tático. Os jogadores treinaram marcação e posicionamento. A equipe do Sub-20 do técnico Márcio Grigio foi campeã dos Jogos Regionais. Em partida realizada no Baetão, o time venceu o São Bernardo na final por 3-2. Gols de Ataliba, Felipe e Renan. É isso aí, tá aí. As equipes do ABC, aliás... O Netuno, o Água Santa, estreia na Copa Paulista nesse final de semana. E o Azulão, repetindo o que a gente está falando aqui desde segunda-feira, já estreou bem com o pé direito, já é líder do seu grupo, venceu no final de semana o São José. Mas o assunto agora é outro. Nós vamos falar de jogos regionais, que está quentíssimo, né? Em São Bernardo do Campo, e para falar de jogos regionais, eu só posso chamar ele, né? Guga Mendonça, boa noite. Vem com o seu boletim aí, traz as informações quentinhas pra gente. Boa noite, Marcão. Muito boa noite a você ligado no Esporte Mais desta quarta-feira. Pois é, São Bernardo é ex-campeão dos Jogos Regionais. Para que você tenha uma ideia, foi campeão pela primeira vez em 1973. Depois passou 38 anos sem esse título. Em 2011 voltou a ser campeão. Depois disso não perdeu mais nenhuma. 2016 conquista seu quinto título seguido de jogos regionais. E para você ter uma ideia, Marcão, a competição acaba só no sábado, mas na terça-feira à noite São Bernardo já garantiu, já bateu 279 pontos contra 239 de Santos, 161 de Osasco, e São Caetano, que ficou na quarta colocação com 128 pontos. Santo André ficou na sétima colocação e Ribeirão Pires na nona colocação. Mas até sábado ainda tem muita coisa legal. Tem a final dos handballs, como do voleibol também. Muita coisa para acontecer, e eu vou trazendo aqui dentro do Esporte Mais aqui as notícias dos Jogos Regionais, que já tem um campeão nessa edição de 2016, e é São Bernardo do Campo, que cedia os Jogos Abertos do Interior no próximo mês de setembro. Guga Mendonça para o Esporte Mais. Valeu, Guga. É isso aí, tá aí São Bernardo mostrando aí a sua força, né? Mostrando que tem uma potência aí também no esporte. E a gente conversava aqui um pouquinho antes de entrar no ar, eu com o Daniel, falando sobre a questão dos jogos regionais, dos jogos abertos e de outras disputas que a gente vê no ABC, modalidades esportivas e atletas muito fortes, né? Inclusive com atletas olímpicos aqui. É importante ver isso no ABC, né? Quer dizer, fortalece cada vez mais, estimula cada vez mais a prática esportiva aqui também, né, Daniel? Não, creio. O ABC sempre foi um grande celeiro de todos os esportes, né? Você pegar os times de vôlei da década de 80, da Pirelli, pegar o atletismo no SESI de Santo André da década de 80, né? E é bom, assim, a gente começar a ver essa retomada das modalidades aqui no ABC. Por exemplo, você vê o investimento de atletismo. Nós estamos com uma grande pista aqui em São Bernardo do Campo. Aliás, referência, teve o Troféu Caixa. O Troféu Brasil agora foi há 2 semanas. São Caetano está tendo a reforma lá da pista, lá da BMF, né? E a gente vê que, por exemplo, São Bernardo não está sendo feito, não foi só feita a pista. Então tem lá o ginásio de ginástica, o handball que está sendo praticado. Então essa retomada é muito importante. Eu acho que quem viveu a década de 80 e 90 aqui no ABC sabe o quanto que o esporte mobilizou junto com as indústrias daquela época, como era importante, como mobilizava a cultura do ABC e como mobilizava as pessoas. Então, creio que assim, a gente teve o esporte, os jogos regionais não é mais o mesmo como foi antes, mas eu creio que se a gente começar a retomar e começar a se tornar mais forte, a gente vai incentivar muito mais essa criançada e, de repente, daqui a pouco a ABC volta a viver de esporte, né? Acredito nisso e acho que é um dos grandes caminhos aí para melhorar o esporte, tanto de alto rendimento, como o esporte em geral, a prática esportiva, né? Isso é fundamental, acho que em qualquer grande país, se a gente falar com relação à população, enfim, como gira um país
Normalmente, os países que têm um esporte forte, você vê o nível do país também alto, né? Uma coisa está atrelada à outra, né? Se você fizer uma distribuição proporcional das medalhas olímpicas, né, não olhar o número total, mas colocar o número das medalhas com o número da população, você vai observar que os países que mais se dão bem nos jogos também têm um alto nível de desenvolvimento. E aí a gente volta naquelas questões, né? A educação é melhor nesses países, nível de violência mais baixo, né? E a gente fala a saúde das pessoas, as pessoas procuram menos os médicos, né? Vai menos ao hospital. Uma coisa puxa a outra. A verdade é essa. É isso aí. Vamos dar aquela paradinha para dar a super dica do dia, Blue Tree Towers Santo André. Pois é, as férias de 2016 chegaram, né? Agora o que a gente vai fazer com aquela criançada em casa que, olha, toca o terror, é verdade ou não é? Que tal providenciar um final de semana gostoso, agradável, com toda a família, com a criançada? E pode ser aqui no Blue Tree Towers, que oferece toda a estrutura desse hotel, que é maravilhosa, para você passar esse momento super bacana. Olha, eles estão fazendo aqui uma promoção super legal, diárias a partir de R$ 169. E olha só o que está incluso. Você tem livre acesso, toda a área de lazer, fitness, café da manhã incluso, ó, servido lá no restaurante, ó que chique. E ainda uma cortesia para uma criança de até 12 anos. E o legal é que a criançada também ganha aqui um presente super especial do Blue Tree Towers Santo André. Então você não pode perder tempo, né? Lembrando também que tem desconto para você que falar que achou esse comercial da TV+, e eles também estão oferecendo serviço de van e táxi no traslado para você fazer atividades e passeios pela cidade. Quer conhecer mais? 1464 da Avenida Portugal, em Santo André. E para mais informações, 21997000. É Blue Tree Towers Santo André esperando você. Isso aí, Blue Tree está esperando você e também com uma super área de eventos para você, empresário, quer fazer um evento corporativo, Blue Tree Towers Santo André. É só falar que assistiu aqui no Esporte Mais, pode ter certeza, tem um super desconto. Pessoal, já fazendo a interatividade com a gente, mandando mensagens, obrigado, muitas mensagens chegando. O Gilderley de São Bernardo do Campo, dá aqui o palpite dele, 1-0 para o Atlético Nacional. E pediu um abraço aí pro irmão dele, o Vanderlei e o filho Henrique. Abração aí, Vanderlei, Henrique, continuem assistindo aqui o Esporte Mais. O Flávio também, dizendo que é de Santo André, diz que o São Paulo vai calar a boca de todos os antes. E será 3-1 pro Tricolor. Provavelmente um São Paulino. Valeu, Flávio, obrigado por interagir aqui com a gente. Também o Djalma, do Parque Jaçatuba, ele fala que o São Paulo tá na UTI e daí, ó, vai morrer. Diz que vai pro caixão aqui. 3-0, Atlético Nacional. É aí, pessoal, participando com a gente aqui, interagindo. Continue, hein? Tá lá na nossa fanpage a nossa enquete, enfim, para falar. Qual é a tua dica aí, a tua opinião, teu comentário? O que você acha? Vai dar São Paulo? Vai dar Atlético Nacional? Passa o São Paulo? Não passa? Ganha? Perde? Vai interagindo aí com a gente. E para falar dele, a gente tem que dar aquele velho giro pelos grandes clubes de São Paulo. Se liga aí na tela. O Tricolor entra em campo em Medellín daqui a pouco às 9h45 da noite contra o Atlético Nacional pela partida de volta da Libertadores fase semifinal. O técnico Bausa vai colocar em campo os seguintes jogadores: Denis, Bruno, Lugano, Rodrigo Caio, Mena, Hudson, Thiago Mendes, Wesley, Centurion, Michel Bastos e Caleri. Bausa afirmou que o time precisa fazer uma partida inteligente, que sabem as armas do rival e precisam neutralizá-las. No último treino, João Schmidt voltou a sentir dores na coxa direita e deixou o treino chorando. O time precisa vencer por pelo menos 2 gols e o Nacional não pode marcar para levar a decisão para os pênaltis, ou tentar marcar 3 gols, sem levar nenhum para a classificação direta. O Verdão recebeu o time do Santos ontem à noite no Allianz Parque e empatou o jogo em 1-1. Gols marcados por Mina pelo Alviverde e Gabriel pelo Santos. O jogo foi marcado por mais posse de bola do time santista, mas muitas finalizações dos palmeirenses. O jogo foi intenso e com algumas contusões importantes. O jogador Moisés, que era dúvida durante o final de semana, começou jogando, mas acabou sentindo e pediu substituição com menos de 10 minutos de jogo. Mas antes de deixar o campo, discutiu com Gabriel e recebeu seu 3º cartão amarelo.
No final do primeiro tempo, o zagueiro Mina sentiu lesão muscular e saiu de campo chorando. Ele fez o gol do Palmeiras e comemorou com dancinha e tudo. Hoje foi confirmada a lesão e ele deve desfalcar por pelo menos 8 semanas o Alviverde. Com mais de 40 mil torcedores, o Palmeiras tem a melhor média de público do Brasileirão, ultrapassando o Corinthians. Foram 40.035 torcedores no Allianz ontem. O Timão treinou hoje pela manhã, realizou um treino físico. Fagner, Rodriguinho e Giovanni Augusto não foram a campo. Luca foi liberado dos treinos de hoje por causa da cirurgia na boca. O treino com bola foi hoje na parte da tarde, mas foi fechado à imprensa. O atacante Alexandre Pato tem apresentado ótima evolução de acordo com os fisiologistas e fisioterapeutas. O técnico Cristóvão Borges começa a desenhar o time que enfrenta o São Paulo no clássico do final de semana. O Peixe foi ao Allianz Parque ontem à noite encarar o time do Palmeiras e empatou a partida em 1-1. Gabriel marcou o gol do Alvinegro. O Santos dominou o segundo tempo do jogo e teve mais posse de bola e volume de jogo, mas só conseguiu finalizar com Gabriel. O time continuou melhor em campo após o gol, mas sem pontaria. Depois da lesão de Alisson e venda de Leandrinho, a comissão técnica pediu para renovar com o jogador Valência, nome que era dado como certo de deixar o clube. O time já se reapresentou agora à tarde. Os titulares fizeram um treino regenerativo e os reservas um bate-bola em campo. O super giro aí pelos grandes clubes de São Paulo. Como vocês viram, São Paulo entra em campo daqui a pouquinho, 9h45 da noite, para essa super decisão. Daniel, você gosta de futebol? Gosto, acompanho. Eu sou corintiano, né? Você é corintiano? É. Você arriscaria um palpite aí para esse jogo de São Paulo, não? Olha, é complicado. Muito difícil São Paulo ganhar, mas quem é São Paulino tem que acreditar, não tem outra esperança, não tem outra opção, né? Tem que acreditar. No esporte tem que ter fé, né? Mas a gente, quem trabalha com esporte, você tem que trabalhar até o último minuto, até o último segundo. Se tem chance, tem que ir atrás. E seu time está contente com ele? Eu acho que está bem, eu acho essa mudança, eu pensei que ia ter um prejuízo maior para o Corinthians, mas o Cristóvão até que tem sido... Tá tendo um índice de aproveitamento até melhor do que do Tite, né? Se a gente olhar, né? Aproveitou, obviamente, muita coisa que o Tite fez, mas está sabendo controlar isso, né? Administrar bem. Parece que ele sabe administrar bem as pessoas, né? Então acho que faz bastante diferença isso também. Vamos rapidamente, então, acompanhar a tela de classificação do Brasileirão, depois de encerrada a 14ª rodada. Tá aí, o Palmeiras continua líder com 29 pontos, o Timão aí grudado com 28. O Grêmio é o terceiro agora com 27, o Santos está no G4, hein? 23 pontos, é isso? 23 pontos. E aí a gente vê as outras equipes, o São Paulo é o oitavo, falando de clubes paulistas, Ponte Preta e São Paulo muito próximos aí um do outro. Vamos para outra extrema da tabela, lá embaixo, ó, o América Mineiro, esse tá difícil sair daí, hein? Último colocado com apenas 8 pontos. Sport Santa Cruz, 2 pernambucanos, né? E Figueirense fecham o chamado Z4, a turminha que vai para a segunda divisão ou para a Série B do Brasileiro. Hora de a gente falar de Olimpíadas. Hoje você conhece mais uma modalidade esportiva que rola no Rio 2016. É isso aí, é o ciclismo, mais uma grande modalidade na Rio 2016. Vamos ver o desempenho brasileiro na Olimpíada. Aqui na Paralimpíada a gente vai bem, né? Com certeza o Brasil hoje deve ficar entre os 5 melhores do mundo, né? Enquanto na Olimpíada a gente vai ficar entre 20º e 30º, nas Paralimpíadas a gente é uma potência hoje já. Quem que a gente pode destacar, por exemplo, no atletismo paralímpico? A gente tem bastante nomes, assim. Tem um atleta muito jovem chamado Petrúcio, que deve ser um grande nome dos Jogos. Tem o Johansson Oliveira, que deve também ser um nome, já foi bem em Londres, deve também se destacar. Tem a Terezinha Guilhermina, tem muito atleta jovem que está aparecendo, né? Então deve aparecer alguns nomes diferentes aí. E tem a questão do Petróleos, Oscar Petróleos, é isso? Pistorius, desculpa. Não vem, né, para essa Olimpíada. Era um dos
dos adversários aí, talvez, na modalidade que é 100, 200, né? Que ele provavelmente ele competia 100, 200 e os 400 metros, a grande prova dele era os 400, né? Mas uma grande prova também era 200, que ele acabou perdendo para o Alan Fonteles em 2012. O Alan vai estar nessa Olimpíada? Vai estar. Não vai estar, assim, ele teve uma perda de condicionamento depois de 2014, mas pelo que eu tenho observado os treinamentos dele, já está um pouco melhor, ele deve ir muito bem nos 200 metros aí, principalmente. Então vamos falar rapidamente, meu tempo está estourando, uma pena que eu falo que esse programa aqui daria para, nesse papo, a gente falar 1 hora aqui com o Daniel. Teu trabalho aqui no SESI hoje, você está trabalhando com atletismo, com atletas mais jovens e no atletismo paralímpico, já com atletas visando essa competição, a Paralimpíada. Fala um pouquinho disso pra gente. Eu trabalho no SESI há 6 anos, né, e nós temos 2 grupos no atletismo muito fortes, né, que é o atletismo olímpico, que eu trabalho com mais um profissional, que é o Rodrigo Weber. Lá a gente trabalha desde a formação, né, que é muito importante, né? Então, a partir dos 10 anos, já tem as crianças iniciando no atletismo, até o rendimento. Então, nós trabalhamos, se o atleta tiver condições a partir dos 20 anos, ele pode continuar treinando com a gente e se tornar adulto e ter uma vida profissional como atleta. Então, já tem atletas que têm se destacado já na fase adulta. Já. No atletismo paralímpico, eu estou numa fase um pouquinho diferente. Então, já tenho de 13 atletas, já tenho 8 atletas que têm índices para os Jogos Paralímpicos. Desses 8, eu tenho 5 que estão bem próximos de ser convocados. Então, tem competição aí agora para definir algumas coisas também, né? Final de semana é a última competição, valendo os índices, e de terça-feira a convocação final. Então, a gente está numa expectativa muito grande, porque não conta só a competição no final de semana, né? Conta toda a preparação que nós fizemos nesses 4 anos, né? Então, eles já competiram algumas provas, já fizeram resultados, e essa é mais uma oportunidade para tentar melhorar a colocação no ranking mundial e tentar, quem sabe, conseguir essa vaguinha aí para os Jogos. E o Daniel, com chances de ir para essa Paralimpíada? Olha, o que eu digo assim, normalmente se tiver atleta meu, eu vou estar lá. Assim, independente de estar com a seleção, que eu posso estar como técnico da seleção ou não, eu estarei lá acompanhando todos os meus atletas e sempre acompanho, estando convocado ou não, sempre acompanho muito próximo os meus atletas. Legal. Daniel, quero te agradecer, desejar muita sorte, deixar as portas abertas aqui do Esporte Mais. Quero contar com você mais aqui para a gente bater um papo, para falar desse trabalho do SESI, falar desses atletas tão importantes do atletismo paralímpico. E a gente está de olho aí nessa Olimpíada e vai torcer muito aqui, tá? Obrigado mesmo. Eu agradeço muito. Valeu a tua vinda aqui. Fiquei muito feliz e a gente vai bater muito papo ainda. Tá bom, eu me ponho sempre à disposição, não só eu como o SESI São Paulo. Aqui a gente tem um grupo muito forte em Santo André, né? Estamos com 5 modalidades esportivas aqui, e quando vocês precisarem para falar um pouquinho de esporte, a gente está à disposição. Com certeza nós vamos falar e muito, afinal de contas, o Esporte Mais fala do esporte do Grande ABC, fala de grandes personalidades do esporte do Grande ABC, e de vez em quando a gente dá uma volta pelo Brasil aí. Então, certamente a gente vai falar, fechando aqui a interatividade, o Flávio, né, que interagiu com a gente, pedindo aqui um abraço para o pai dele, o Aldo, completando 60 anos de vida. Grande abraço aí, Aldo, obrigado por acompanhar a gente aqui no Esporte Mais. Também tem a Edissa Leme, o Leandro Cadorim e o Mauro Tavernar, o jornalista Mauro Tavernar, acompanhando as coisas aqui do Esporte Mais. E fechando, assistindo o programa pela web hoje, interagindo, Ângel Favorato, um beijo grande, assistindo pela internet hoje, falando que é muito legal a produção da gente. Muito obrigado, Ângel. Obrigado por participar aqui com a gente. Ângel Favorato, obrigado mesmo. O Esporte Mais vai ficando por aqui, de olho na final, aí semifinal da Libertadores, hoje, 9h45. Amanhã a gente vai trazer tudo que rolou nesse jogão de bola, Atlético Nacional e São Paulo. A gente volta amanhã, às 8 da noite. Fiquem com Deus e até lá. Tchau!